você pode ter uma espada e ela está embanhada. Sim ou não? Quando você conhece a palavra, tem a palavra, mas não usa a palavra, você está com a espada embanhada. Quando você conhece a espada, sabe que possui a espada, entende o poder da espada, você vai... Rose, o que é a espada, que é a palavra de Deus desembanhada? Simples, é a palavra de Deus na tua boca. Pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. Foi o fim da prova. O diabo esperando outra oportunidade. Que texto. Quando nós lemos sobre isso, nessa passagem, nessa versão em especial, na versão A Mensagem, a gente percebe muitos detalhes que me chamam a atenção, porém eu queria pontuar com você, literalmente, nos mantermos dentro desse aspecto da tentação de Jesus. É interessante o primeiro verso, porque o primeiro verso nos conta que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nessa situação, conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, Jesus passa 40 dias e 40 noites sem comer. Percebendo a fome do mestre, o inimigo oportunista se aproxima a fim de dar-lhe um comando. Rose, qual o problema? Qual o problema que teria de Jesus ter transformado pedras em pães? Isso não iria contra as Escrituras? Isso não seria contra nenhum versículo da Bíblia. Jesus, ele poderia ter transformado pedras em pães. Mas a pegadinha aí está no fato de, se Jesus tivesse transformado pedras em pães, ele estaria obedecendo a um comando do diabo. E quando nós obedecemos, nós nos sujeitamos. Quando eu obedeço a Deus, isso significa que eu estou me sujeitando a Deus. Quando eu obedeço ao diabo, quer seja em que aspecto for, eu estou me sujeitando ao diabo. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele vai dizer que nós somos servos de quem obedecemos. Se Jesus tivesse obedecido ao pedido do diabo, embora não fosse um pedido nada demais, ele estaria obedecendo, e obedecendo, ele estaria se sujeitando, e se sujeitando, ele estaria servindo. Somos servos de quem obedecemos. Se eu obedeço a Deus, eu estou me sujeitando a Ele e eu estou servindo a Ele. Se eu obedeço ao inimigo, eu estou me sujeitando ao inimigo. Eu estou servindo ao inimigo. Então o problema estava no fato de quem estava mandando. Você já viu aquela expressão, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois bem, manda quem pode. O diabo estava nessa postura de mandar. Se Jesus tivesse obedecido, por mais que fosse algo lícito, o pedido,
Jesus estaria se sujeitando, Jesus estaria obedecendo e automaticamente Jesus estaria sendo servo do diabo. Sabe, no meu dia a dia, na minha vida, eu já recebi muitos comandos de Satanás, como todos nós. A questão é que alguns nós identificamos, outros não. Mas todas as vezes que uma voz vier para você, um pensamento vier para você, e aquilo for contraditório ao que está escrito, não é Deus falando contigo, é a oposição. E quantas vezes, diante de afrontas na minha vida cristã, eu me converti no ano de 2003, logo eu tenho 22 anos, 21 anos de convertida. Ao longo dessa trajetória cristã, quantas vezes eu já tive vontade de dizer coisas com pessoas. Já tive vontade de abençoar outras. Mas sempre quando esses comandos instantâneos vinham, Deus me deu a maturidade, e isso não vem como uma coisa que cai no seu colo como presente que você recebeu hoje. Maturidade vem com experiência, com comunhão, com andar junto, com discernir a voz do mestre. Graças a Deus eu pude perceber esses comandos. Fala de fulano. Aí eu... Diz isso contra Cicrano, aí eu... Porque uma coisa que sempre vinha na minha cabeça: eu não sou tua serva, Satanás. Eu não vou te obedecer. Maltrata Deltrano, humilha Cicrano. Minha mãe dizia para mim, dizia: rosto tem uma boca, uma língua que quando tu quer derrubar um, tu derruba em 2 minutos. Tu sabe articular com palavras e palavras más, e você consegue detonar uma pessoa em pouco tempo. Eu vi isso na minha mãe durante muitos anos da minha vida. E eu tive que concordar com ela para eu poder mudar. Porque pecado que a gente não reconhece, a gente não muda. A distância que você tem entre a prática pecaminosa e a prática certa é o erro que você não reconhece. Ninguém vai mudar o comportamento que não reconhece que é errado. Quantas vezes estamos justificando comportamentos ao invés de ajustarmos os comportamentos? E nisso a gente perde, porque essa tentação foi vivida por Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas, e queridos, também nós somos tentados em todas as coisas. Mas uma coisa que Jesus demonstra aqui, e você vai perceber isso comigo, era o quanto o mestre estava cheio da palavra. É interessante porque essa versão que nós lemos, ela diz o livro que Jesus citou. Não diz o capítulo e o versículo, mas diz o livro. Por 2 vezes, em resposta ao diabo, Jesus citou o Deuteronômio. E nessa situação, houve um momento em que o diabo percebeu. E o que foi que ele fez? Ele veio com o Salmo 91. Quando o diabo propõe para Jesus, e Jesus diz o que está escrito, o diabo propõe para Jesus, e Jesus diz o que está escrito, o diabo entendeu. Se eu usar a palavra, eu pego ele. Veja a astúcia. Será que não é isso que tem acontecido nesses últimos dias? Um espírito de engano, onde pessoas pegam versículos das Escrituras e elas distorcem ao seu bel prazer. E elas dizem: não está na Bíblia,
mas está fora de contexto. O diabo usou um verso do Salmo 91. O verso que diz: aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Porque o comando dele era pula. Ele levou Jesus para um lugar alto e ele disse: pula. Porque está escrito, meu Deus. Faz isso porque está escrito. Age assim porque está escrito. Oh, a Bíblia diz isso. Faz isso aqui porque está escrito. Estava escrito. Mas era um texto usado fora do contexto. Quando o Salmo 91 fala esse verso citado por Satanás, ali Deus está falando que uma vez que estivermos em perigo, seremos livrados. Não é eu me colocar em perigo para tentar Deus. Uma coisa é alguém te empurrar de um lugar alto, e Deus com mão forte te livrar e poupar você. Você vai cair, mas você não quebra nada, você não tem nenhum dano. Outra coisa é você pular de um lugar alto para ver se a Bíblia funciona. Você está e eu estamos tentando Deus. Então percebe, queridos, nós temos um inimigo astuto. Nós temos um inimigo sutil, perspicaz. E eu e você precisamos estar cheios da palavra como nunca. Eu vou dizer de novo, eu e você precisamos estar cheios da palavra como nunca. É interessante porque diante de todas as propostas, Jesus rebate com a palavra. Porque quando o diabo fala, propõe, e o poder do diabo é o de sugestão. Nada mais do que isso. Repete comigo bem forte, diga: o poder do diabo é o de sugestão. Nada mais do que isso. Se você se converteu, se você entregou sua vida a Jesus, o diabo não é mais senhor sobre você. O poder que ele tem é o de sugerir. E você decide se abraça a sugestão ou se rejeita ela. Simples assim. Agora, para quem ainda não nasceu de novo, não se converteu, aí essa pessoa ainda está em uma condição de prisão espiritual. Mas uma vez que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia nos conta que nós fomos transportados, retirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, em quem temos a redenção. Nesse ambiente espiritual que eu e você estamos hoje, para os nascidos de novo, o poder do diabo é o de sugerir apenas isso. Assim como ele fez com Jesus. Pergunta: se o poder do diabo é só o de sugerir, por que muitas pessoas caem em suas ciladas? Mesmo crentes. E aí eu te respondo, queridos, porque mesmo sendo crentes, nós, você e eu precisamos estar cheios da palavra, saber o que a Bíblia fala, conhecer o que está escrito, porque o diabo não teme nada a não ser a palavra e Deus. Sabe por que o diabo tem medo de você? Porque dentro de você tem uma pessoa, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Sem Deus, somos frágeis, não conseguimos. Mas perceba, olha para mim, como contra-atacar. Porque tem pessoas aqui, se não hoje, mas em outros dias da sua vida, ou passados, ou futuro, porque todos nós somos tentados, cada um em uma área diferente.
Tem pessoas, queridos, que ainda não sabem o que está escrito. Ainda são superficiais nas escrituras sagradas. Eu vou te provar isso. Se eu chamasse você aqui, agora, e o pedido fosse, me cita 3 versículos sobre cura divina. Responde para você mesmo. Você conseguiria cumprir esse desafio? Meu Deus. E somos atacados na nossa vida, no nosso corpo. A pergunta é, quanto da palavra nós temos? Porque o diabo vai atacar, isso é fato. Mas você precisa contra-atacar. Mas sabe o que é que o diabo vai temer? O que está escrito. Coloca para mim, por favor, na RA. Efésios 6, verso 17. O contexto aqui é a armadura de Deus. Paulo está falando como eu e você resistirmos a todo ataque do diabo. Ele chega a afirmar que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Isso está no verso 12. Sim, contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E a partir do verso 13, ele vai começar a falar sobre a armadura. Para que ganhemos tempo, aqui Paulo vai falar sobre itens dessa armadura. A couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, embraçar o escudo da fé. Ele vai falar sobre o capacete da salvação. Agora, sabe uma coisa relevante dentro disso que estamos construindo? É que todos os itens dessa armadura são defensivos, exceto um deles. Esse. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Defesa. Couraça, defesa. E aqui Paulo vai citar o único item ofensivo de ataque. Todos os demais são defesas. O único item nessa armadura espiritual que é para ataque. Qual? E a espada do Espírito. A Bíblia é chamada de espada do Espírito. Deixa eu dizer de novo. A Bíblia é chamada de espada do Espírito. Você está com sua espada? Amém. Soldado sem espada é falido. Está derrotado antes da guerra começar. E a espada do Espírito, que é? Não foi, é, diga é. A palavra de Deus. Então, todos os itens dessa armadura são para defender. Só um é para o ataque. Qual? A palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Ah, eu sei, Rosé, é o Salmo 91 que eu abri lá na minha estante. Inclusive, ele já está tão empoeirado, com as folhinhas amarelas, mas eu ainda consigo ler ele. Eu escutei mesmo que a palavra é essa espada, por isso eu deixo lá aberto para me defender. Sabe de nada, inocente. O diabo não teme papel. O diabo teme a palavra de Deus na sua boca, na sua vida, no seu dia a dia. Agora, você pode ter uma espada e ela está embanhada. Sim ou não? Quando você conhece a palavra, tem a palavra, mas não usa a palavra, você está com a espada embanhada.
Quando você conhece a espada, sabe que possui a espada, entende o poder da espada, você vai. Rose, o que é a espada, que é a palavra de Deus desembainhada? Simples, é a palavra de Deus na tua boca. Quando você fala espiritualmente, você não vê aqui, mas espiritualmente, quando você diz o que está escrito, uma espada da sua boca. Muita gente usa a boca para o que não deve, para falar dos outros, para denegrir os outros, para falar de suas insatisfações e por aí vai. Deus nunca nos ensinou isso, Ele reprova todas essas coisas. A propósito, se você tem usado sua língua para falar do seu irmão, eu quero dizer que o diabo está derrotando você. Você não foi levantado para ser juiz de ninguém, para falar de ninguém, para denegrir ninguém, para tentar embutir o que você acha sobre alguém em outro alguém, não. Você foi chamado para falar o que está escrito, a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Se eu e você estivermos cheios da palavra, nós vamos falar a palavra. A boca fala, disse Jesus, do que está cheio o coração. Perceba, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Como foi que Jesus contra-atacou? Falando. Falando o quê? Quantos versículos de prosperidade você conhece? Quantos versículos sobre cura divina você conhece? Quantos versículos que falam sobre a sua realidade em Cristo Jesus você conhece? Percebe? Se eu não estou cheio da palavra, como eu posso contra-atacar? O diabo só aguentou 3, está escrito. E depois disso, diz as Escrituras, que Satanás o deixou. Vieram anjos e o serviram. Anjos vieram e serviram Jesus. Como foi que o mestre contra-atacou? Falando a... Como foi que o mestre contra-atacou? Eu quero que todos repitam. Como foi que o mestre contra-atacou? Coloca a primeira imagem para mim, por favor. Eu tentei ver uma imagem que demonstrasse um pouquinho para você. Porque às vezes nós estamos lendo a Bíblia, uma das coisas que me ajuda muito é imaginar o que eu estou lendo. Tentar trazer a minha mente para o cenário das Escrituras. Muita gente lê a Bíblia pensando no feijão que vai comer com galinha depois do culto. Tem gente aqui já pensando na janta que vai comer. Isso não é hora, queridos. A sua mente está te sabotando. Já que você veio, receba tudo. Sabe aquela coisa que você tem que trazer mesmo? Porque se deixar, ela viaja o Brasil todinho. Você já foi no dia de amanhã, já fez a feira de amanhã, já resolveu o negócio da empresa de amanhã, você já está com o resto do mês todinho planejado, isso no culto, sua mente assim, tem gente que nem dorme direito. Pensamento acelerado. Um momento como esse de culto é um tempo de exercício, onde você traz a sua mente. E você tenta imaginar aquilo que está sendo dito. A mesma coisa você faz enquanto você lê sua Bíblia. Sabe por que ler a Bíblia para a gente é tão sem graça? Porque a gente está lendo apenas com os olhos. E se torna cansativo. Que sono. É eu pegar a Bíblia e dar um sono. Porque esse mesmo sono não dá quando você está assistindo aquela série. Eu te respondo. É porque nós somos seres pensantes, visuais. Sabe por que a oficina trabalha com o lúdico? Você já parou para pensar sobre isso?
Porque as oficinas de casais que eu vou na minha igreja tem aquela decoração todinha. Para que aquilo? Você sabia que isso gasta muito? Quem sabia? Você paga quanto para entrar na oficina? Me responda. Quanto? Qual foi o dia que você pagou para entrar em uma oficina de casais? Mas você sabia que tudo que é colocado aqui custa muito caro? E isso que a gente nem contabiliza o voluntariado dos irmãos, porque é um voluntariado. Graças a Deus que nós temos, queridos, uma equipe excelente. Mas não sai de graça. Agora você sabe por que tudo isso? Por que o pastor e Rose se veste assim? Eu acho que é um negócio de criança. Eu acho tão infantil esse negócio de oficina de casais. Você viu a última oficina? Mulher, eu vi as fotos. Tu viste como o pastor e Rose estava vestido? Eu acho que eles pensam que estão ministrando para criança. Sabe de nada, inocente. O lúdico da oficina é mais uma maneira de transmitirmos uma mensagem para você. A gente paga caro. A gente paga o preço. Se você esteve na última oficina ou ouviu as fotos, eu vou dizer para você, aquele negócio pesava. Aquelas carinhas bonitinhas, pesava que era uma beleza. Normalmente você se posiciona. O seu corpo fala, eu estou pronto para um ataque. Percebe que Jesus tem nas mãos uma espada. Nós acabamos de ler lá em Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Todas as vezes que um ataque vem e que você vai lá dentro do seu coração, pega um versículo sobre aquilo, você pode até não saber a referência, o diabo não tem medo de referência não, referência só traz deslumbre para os homens, aquele povo que cita as referências todinha do mundo. O diabo não tem medo disso não, amados, o diabo só respeita a palavra. Zefinha 30, versículo 50, e daí que se lixe? Isso nem foi inspirado. Os capítulos e os versículos foi colocado pelos estudiosos, teólogos, para nos ajudar. Mas a Bíblia são livros escritos, sabe? Uma coisa corrida. Os capítulos e os versículos, os títulozinhos pretos, chamados de epígrafe, foram colocados para nos ajudar pelos homens que traduziram a Bíblia. Mas os capítulos e os versículos, Deus não colocou lá. Quem colocou foram os homens. O que Deus inspirou é o que está escrito. E só o que está escrito é o que o diabo respeita. Quando qualquer coisa vem te contra-atacar, uma postura de alguém, que a Bíblia fala o contrário, uma fala do diabo, porque quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Saiba identificar, amados, o diabo em coisas que você acha que ele nem está, e ele está. E tudo que ele quer é que você não note mesmo a ação dele, porque quando você não nota, você não se prepara. Você fica boca aberta da vida, entendeu? Sem ação. Quando um ataque vier, Deus espera de mim e de você um contra-ataque. Rose, quando é? Como é que eu contra-ataco? Primeira coisa, preciso ser cheia da palavra. Quem nos enche da palavra? Quem? Essa daí é boa. Peguei você, não foi? Quem nos enche da palavra? Quem? Está com medo de falar? Vamos tentar de novo. Tem gente calada olhando para mim com os olhos assim. Eu acho que é Deus, não é não? É não. Quem te enche da palavra? De novo. Quem te enche da palavra? Quem te enche da palavra? Não é Deus, não? Deus já fez a parte dele. Agora, pegar a sua Bíblia para ler, quem vai fazer é você. Vir para o culto, quem vai fazer é você. Quem aqui já foi rebocado em casa pelo anjo e trazido para o culto? Se ele pudesse, ele fazia, não era não? Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, aleluia, glórias e aleluias.
Quem aqui já foi pegado pelo braço e levado para ler a Bíblia, que está na sua estante com a página amarela? Quem aqui já viveu essa experiência? Ninguém. Logo, quem aqui se enche da Bíblia, da palavra? Quem? Eu quero que todos respondam. Quem te enche da palavra? Então a culpa da gente estar sequinho é de quem? Agora Deus é bom. E Ele está dizendo para nós hoje. É tempo de se encher. Porque diante de todo ataque, eu e você precisamos contra-atacar. E o meu último texto que eu só quero te citar, ele está em Colossenses 3,16. Quando Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite ricamente em você a palavra de Deus. Habite ricamente em você a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, grupo de música pode vir. Que Deus falou comigo, que eu acho que é uma coisa boa para compartilhar. Quem sabe você não escuta a voz de Deus dentro da minha voz e Ele te manda fazer a mesma coisa. Deus disse assim para mim esses dias, Ele disse, Rose, eu queria que você fizesse uma coisa que você fazia lá no começo. Aí eu disse, o quê? Ele disse, eu quero que você abra uma nota no seu iPad e todo livro que você lê, você vai colocar nessa nota o que você entendeu. Eu disse isso a Júnior, né? A Júnior disse, muito bom, Rose. Vamos lá. Se você quiser fazer isso num caderno, faça. Como hoje o equipamento que eu uso para ministrar é isso, em todo lugar, em viagens, eu estou sempre com isso, estou sempre lendo. Deus disse, eu quero que você abra uma nota, quando ela estiver bem cheia, você abre outra. Mas o título é, O que aprendi com os livros? E tem o primeiro título. Eu estou lendo um livro agora que fala sobre criação de filhos. E aí eu coloquei o tema do livro, né, em negrito, e já escrevi algumas coisas que tenho aprendido com o livro. Isso é uma tática de memorização. Quantos livros você leu? 10, 15, 20, 50, 100. Pergunta, o que você lembra desses livros? Logo quando eu entrei no Verbo da Vida, o Senhor pediu isso a mim. Eu tenho cadernos de resumo dos livros. Vários livros eu tenho resumo deles escrito. Como hoje nós temos a facilidade de ter equipamentos que nos ajudam, então eu preferi fazer isso aqui. Mas você pode fazer isso no seu caderno, ou separar um caderno bem bonitinho para você fazer isso. Particularmente falando, eu prefiro escrever. Mas para o meu dia a dia, escrever mesmo de caneta e de papel. Mas para o meu dia a dia, para a rotina que eu tenho de viagens, às vezes se torna inviável. Então eu preferi fazer isso aqui. E quando eu digitar aqui o título do livro, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou ter um resumo daquele livro para mim. É como lê-lo de novo, sobre a minha ótica. Fique de pé. Se a gente fizesse isso com a Bíblia, o que a gente lê nas Escrituras, não é copiar o que está lá, é o que você entendeu. Você lê amanhã, por exemplo, a pesca maravilhosa, e aí você pega o seu caderninho, faz um caderninho bem bonitinho, bem fofinho. Estou falando para mulher, né? Homem não gosta desse negócio fofo, não. Então faça negócio duro. Não combinou muito, não. Mas você entendeu o que eu estou falando. Esses frufru, né, de mulher. Eu estou falando mais linguagem de mulher. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. E aí a pesca maravilhosa. E aí você vai colocar o que você entendeu
modelo da pesca maravilhosa. Não é copiar um versículo da pesca maravilhosa. Não é reescrever, passar da Bíblia para o caderno. Não é isso. Quem está me entendendo? É o que você entendeu. Ah, queridos. Deixa eu dizer para você. Deus vai te surpreender. Porque quando você começar a escrever, vai ser como uma fonte. Uma fonte. E enquanto você faz isso, ao mesmo tempo você está meditando no que você está escrevendo. É como se fosse um dever de casa completo. Meu Deus. O que é que vai começar a acontecer, Rose? Habitar ricamente em você a palavra de Deus. Quando alguém disser a pesca maravilhosa, você vai dizer: eu sei o que está escrito. Um dia Deus falou comigo. Sabe o que foi que Ele me ensinou com essa passagem? Meu Deus. Enchendo-se da palavra. E quando um ataque vier, você está escrito. Qual é a área que você está sendo atacado agora? É finanças? Vai atrás de versículos que falem sobre finanças. Qual é a área que você está sendo atacado agora? É na área familiar? Vá atrás de referências bíblicas, histórias bíblicas que falem para a família. Qual é a área que você está sendo atacado agora? É na sua saúde? Vá lá nos textos de cura que Jesus realizou. Pegue o seu caderninho depois de ler aqueles versículos e comece a colocar o que você entendeu sobre a mulher do fluxo de sangue. Oh, uma receita de vida.